Onde ela vai fazer todo o controle do meu sistema. Todas as VMs vão ser trabalhadas em cima desse meu sistema de virtualização. A gente vai dar uma olhada aqui já, deixa eu mostrar para vocês a interface desse cara. Essa vai ser a minha interface da Hyper-V, onde eu tenho, nesse meu ambiente, dois hosts Hyper-V, duas máquinas físicas, cada um deles com duas máquinas virtuais. As máquinas virtuais podem trabalhar com um espaço de memória necessário para o serviço delas, e isso vai ser gerenciado diretamente pelo meu sistema. Ali, por exemplo, eu tenho essa VM teste que está rodando agora. A gente pode ver ela aqui. Poderia simplesmente conectar um ambiente de Windows 7, onde eu tenho todo o ambiente trabalhando e posso ter toda a minha empresa separada em cima disso. Aí, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de como é a performance disso. Eu tenho uma performance quase como se ela fosse local. Eu não tenho uma perda significativa em cima disso. Então, as velhas perguntas, por exemplo, banco de dados. Banco de dados eu posso virtualizar tranquilamente, desde que tu trabalhe com discos com uma boa velocidade, não há problema nenhum em se trabalhar em cima desse ambiente. Então, alguns benefícios que a gente vai falar disso, principalmente a parte de diminuição de custos e facilidade de implementação, que são inerentes ao próprio cloud privado, que é aonde eu tenho o meu ambiente todo implementado e gerenciado de forma centralizada, uma performance mais robusta em cima disso. A diminuição de custos vem da onde? Vem da parte de energia, que o próprio João falou na apresentação dele, que não é algo muito pequeno, porque, por exemplo, eu tenho toda a parte de refrigeração, vários servidores em cima um do outro, com fonte gastando muita energia. Tenho agilidade de implementação, porque eu posso ter 500 máquinas virtuais agora e preciso botar minha empresa a rodar daqui um dia no ar com mais 300 máquinas. Eu posso fazer isso num segundo. Disponibilidade inerente ao cloud, a gente pode trabalhar em cima disso, onde eu posso ter 2 servidores com VMs em cima de um storage. Se esse servidor cair, a VM volta e sai funcionando sem que tenha um momento de parada específico. Parte de segurança, como eu tenho servidores mais robustos, mais reforçados na sua parte de performance, eu posso trabalhar isso mais diretamente. O gerenciamento é a parte principal da virtualização. Antes eu tinha quantos servidores? 15, 20, 30. Por exemplo, lá na Cisnemo, a gente migrou 30, 40 servidores físicos para 3. Então, o gerenciamento disso vai ficar muito mais tranquilo, porque eu tenho como ter um acesso direto a partir de uma interface única, que é, por exemplo... Viu, pessoal? E outra coisa assim, a Microsoft, com o Windows 2008, o Hyper-V é nativo, é uma função. Da mesma forma que tu tem função lá de gerenciador de arquivo, função de servidor de página, tu tem lá uma função, entende? Um cargo, né, que ele pode exercer, virar um servidor de Hyper-V. Tu marca isso aí, entende? E tu consegue tocar a máquina virtual. E até uma coisa em termos nessa parte de diminuição de custo, por mais que tu às vezes seja pequeno, às vezes tu tem 2, 3, 4, 5 servidores. Se tu comprar uma licença Enterprise, ele te dá direito de tocar 4 máquinas virtuais pelo preço de 3. Né? Então, como se fosse, né, tu pagaria 3, mas tu tem direito de tocar 4. Então, às vezes aquele cliente pequeno mesmo, que tem ali 20, 30 estações de trabalho, né, e aí tem um servidor de firewall, tem um servidor de banco, tem um servidor de arquivo, tem um servidor de AD, e nós como técnicos muitas vezes não temos aquele momento correto assim, tem que empilhar serviço. Você sabe que o que mais dá problema no ambiente, né, pequeno, é que tu tem que empilhar muito serviço dentro da mesma máquina, e aí às vezes tá tudo funcionando, aí tu empilha um novo serviço e aí cai tudo tipo um castelo de cartas.
Quer dizer, com a ideia da virtualização, tu pode fazer as coisas corretas, como entende seria feature by design, planejar, entender como foi, né? Fazer na prática como se fosse o ideal. Tanto que às vezes dar suporte numa empresa que tem 5.000 computadores é mais fácil do que instalar o small business, que tu bota Exchange, SQL, né, proxy, tudo inteiro na mesma máquina. E dá mais dor de cabeça, e ainda o responsável por isso aí é uma pessoa leiga, que não entende o que está acontecendo. Então a virtualização, ela é nativa a partir do Windows 2008, R2, quer dizer 2008, e no R2 melhorou muito mais as funcionalidades, né? E ainda a Microsoft tem a parceria com a Citrix, né? Que significa, se tu quiser, ainda pode estar utilizando a linha de Zen Server, né? Que seria até em paralelo fazendo o motion desse ambiente, quer dizer, migrando as máquinas. É só para complementar o 2008 R2, as mudanças que ele teve, né, do Hyper-V. Com o Spec 1 no 2008 R2 a gente tem memória dinâmica. Eu consigo alocar mais memória do que fisicamente eu tenho nos servidores, e ele vai usando por demanda. E tem um recurso bacana chamado Remote FX, que ele permite todos os efeitos gráficos de transparência daquele ambiente aero do Windows através de conexões RDP sem onerar demais a banda. Tem alguns requisitos de hardware para isso, né, como instruções de virtualização no processador, né, instruções de SLAT, isso aí é padrão para qualquer ambiente virtualizado. Tá, pessoal, e não esqueçam, cloud não é virtualização, tá? Lembra, cloud tem que ser dinâmico, né? Cloud tem que ser escalável. A virtualização é o mínimo que tu tem que fazer para os próximos 5 anos no teu ambiente, né? É descolar as coisas que estão amarradas a hardware, né? Tu tem que criar uma camada entre o teu hardware e o ambiente, ou seja, pensa como se fosse uma tábua, tu vai estar passando um verniz nela, tu está criando uma camada. Esse verniz é chamado de bare metal ou hypervisor, certo? O que tem que fazer o movimento? Separar, né, as coisas. Por que eu tenho que ir máquina a máquina? Ao invés de tu ter 1000 drivers, tu tem que transformar em um driver, que é o driver entende virtual. Esse é o ponto. Ou tu vai passar eternamente formatando máquina, né? Exatamente. E para não passar formatando máquina, que a gente vai trabalhar em cima da virtualização, né? Então, algumas diferenças entre máquinas virtuais no Hyper-V. A gente tem 2 tipos de máquinas virtuais específicos, que a gente chama de VMs Enlightened, que é, por exemplo, as VMs a partir do Windows Vista 7, Windows Vista 7 2008, 2008 R2, aonde eu consigo ter um acesso ao hardware muito mais ágil, muito mais rápido, por causa justamente de eu me utilizar das instruções de virtualização existentes dentro da minha CPU, dentro de uma estrutura de Intel VT ou AMD-V, e eu tenho para VMs Microsoft também, a partir de XP 2003 para baixo, as instruções não Enlightened Mode, onde eu não vou conseguir usar esse ambiente. Eu já consigo ter um ambiente muito mais robusto em cima de Linux, por exemplo, justamente pelo que o Gianni comentou conosco ali, que é a parte de Citrix, de Zen Server, está trabalhando juntamente com isso. Então isso veio e melhorou muito em cima disso. Então, eu consigo fazer importação de máquinas virtuais para esse meu ambiente. Eu consigo pegar uma máquina virtual que está em um ambiente e colocar em outro. Por exemplo, como é que seria esse processo? Tá? Eu posso simplesmente vir no meu ambiente, escolher um dos meus servidores Hyper-V e dar um import virtual machine. Aqui eu daria o meu VHD principal, que eu tenho criado, por exemplo, eu criei uma VM de 2008 R2 com o meu banco SQL de produção, está funcional, ou com o meu Active Directory. Vou lá, importo para o meu sistema e ele está rodando de uma forma tranquila. Diego, mas me diz uma coisa, esse ambiente, ele permite criar máquinas virtuais, importar máquinas virtuais, mas ele é gratuito, né? Ele vem, na verdade, sim, com a licença do Windows 2008, ele vem dar o direito ao uso já do Hyper-V. Exatamente. E se eu tenho um ambiente mais robusto, se eu tenho uma estrutura de servidores com 4, 5 servidores físicos, com 20, 30, 40 máquinas virtuais, preciso montar realmente, baseado no modelo de virtualização do Hyper-V, a ideia de serviço de cloud, né?
qual seria uma outra solução mais... A gente está falando em necessidade de continuidade de negócio. Nós estamos falando em cima do System Center, a ferramenta de System Center VMM. Então a gente vai ver aí, o System Center VMM é justamente a ferramenta para centralização de um ambiente mais enterprise, 4, 5, 6 servidores físicos, com 300, 500 máquinas virtuais, o que vocês necessitarem. O System Center é uma ferramenta de gerenciamento. Vamos dar uma olhada aqui em cima dele. Só passando aqui. Vou mostrar para vocês aqui um pouco de como é. Só uma curiosidade, o System Center Virtual Machine Manager faz parte da família de gerenciamento Microsoft System Center e hoje já é possível na versão 2012, tá, que é a versão que está para sair agora do VMM, gerenciar tanto os servidores Hyper-V quanto os servidores Xen e também servidores VMware. Então, a partir desse console único de gerenciamento, eu posso ter todos os 3 grandes players de mercado aí sendo gerenciados num único console. Exatamente. E em cima do System Center VMM, ele pode ser também integrado com a ferramenta de System Center do Operations Manager, onde eu vou conseguir ter um balanceamento de carga, eu consigo verificar o quão o meu sistema está funcional e ele vai praticamente se autogerenciar. O meu trabalho vai ser colocar aquelas VMs no ar e dizer: System Center, é com você, você que vai resolver os meus problemas. Então, aqui a gente tem um pouco da cara do que é o meu System Center. Eu tenho, por exemplo, montado toda uma infraestrutura de cluster em cima dele. O que quer dizer o quê? Se um desses meus 2 servidores caírem e, portanto, as VMs que estão nele forem desligadas de forma abrupta, ela vai ser reiniciada em outro servidor qualquer do meu cluster, o que me dá uma disponibilidade muito maior. Eu ainda tenho a possibilidade de, em caso de manutenção do hardware, necessidade de manutenção do hardware, simplesmente pegar uma VM que está nesse servidor e mover ela para outro servidor físico a quente, sem que haja uma parada e nenhum delay específico em cima desse meu sistema. Só cuidado porque na verdade existem 2 formas, né? Existe a migração que a gente faz, o pause da máquina virtual, copia ela para outra localidade, né? E aí existe um downtime, e existe o live migration, que é realmente fazer essa migração a quente, né? Põe ela rodando em produção, eu copio o conteúdo de memória de um servidor físico para o outro, daí a máquina virtual passa a rodar no segundo servidor. Exatamente. Ou seja, né, pessoal, tu consegue às 3 horas da tarde fazer manutenção no servidor, né? Tu pode chegar e dizer, tá todo rodando aquele servidor, não, tem que colocar memória física na máquina, eu tenho que trocar a fonte dele. Simplesmente tu diz motion, ou seja, migration. Quer dizer, tu migra todas as máquinas que estão às 13h30 da tarde, né, para o servidor B, para o servidor C, ou seja, que está, e aí depois desliga e faz a manutenção. Né? Tem gente que diz, pô, mas ele vai acabar a hora extra. Também, né? Tem isso, né? Exatamente. E a funcionalidade do Live Migration é que a grande diferença, ou a diferença principal entre o Hyper-V do 2008 para o 2008 R2. No 2008 R2, no Hyper-V de 2008 R2, é onde ele me permite fazer essa migração em memória sem downtime do meu sistema. Então, só para mostrar para vocês aqui como é que seria o processo de migração dessa VM. Algumas coisas técnicas do que eu vou precisar para ter esse sistema. Eu preciso ter a minha VM em um ambiente de storage compartilhado, onde 2 servidores ou mais acessem esse meu sistema, porque os discos dessa VM ficarão em cima desse storage, e a minha VM vai estar simplesmente sendo processada em cima dos meus hosts, das minhas máquinas físicas. Com isso, eu consigo migrar simplesmente troca de arquivo, como o Jânio falou, o que está em memória, faço o processamento de uma máquina a outra. Então, vamos lá, como é que eu faria isso? Posso pegar uma máquina virtual qualquer aqui, em cima dela eu dou um botão direito, Migrate. Ponto. Aqui, por exemplo, escolho Migrate, ele já vai me dizer, olha só, cara, esse sistema, esse servidor específico é o melhor para essa VM rodar. A minha inteligência me diz que esse é o servidor onde tu tem mais possibilidade de ter uma performance
ideal para ele. Migre para cá. Com o Operations Manager integrado, essa migração já é automatizada. Então eu não preciso dar o botão direito Migrate. Ele migra para mim, verificando em cima de estado de máquina virtual. Quanto de CPU eu estou gastando? Quanto de memória eu estou gastando? Então, esse servidor está lotado? Pois bem, então eu vou migrar minha máquina virtual automaticamente para lá. Eu paro de ter que mexer no meu servidor e ficar escolhendo onde cada um vai rodar. Legal, mas até agora a gente está falando de virtualização. Isso aí de criar máquina virtual, mover máquina virtual de um lado para o outro, o Hyper-V faz assim como o VirtualBox faz. Se eu quiser agora realmente ter um ambiente de cloud, se eu quiser realmente montar o conceito de cloud privado, que tipo de recurso a gente pode usar dentro do System Center? Além do próprio System Center, eu tenho o cloud, eu posso usar a ideia da própria memória dinâmica que tu conversaste, ou eu tenho a minha ferramenta de web service, que eu posso acessar em cima dele. Então, a ferramenta de acesso web, ela é mais um serviço que eu tenho em cima do meu System Center. Vamos pegar aqui. Onde eu posso fazer a instalação dela separada, onde ela vai rodar em cima do meu ambiente. Esse acesso via web que a gente faz, na verdade, é justamente o conceito de portal do cliente. Então vamos imaginar que, assim como o RH hoje faz a criação de usuários, sempre que o RH fizer a contratação de um funcionário novo, ele vai criar o usuário, vai ser baseado em serviços de cloud, ele vai também criar os desktops dos usuários. Então não precisa mais envolver a TI, contratei 5 funcionários, precisa de mais 5 computadores para esses 5 funcionários. Simplesmente, através do portal, o próprio RH pode chegar lá e dizer 5 funcionários novos vão ter 5 caixas de e-mail, que seria o serviço que a gente falou lá de colaboração, e também 5 desktops para eles trabalharem. E esse desktop nada mais é do que uma máquina virtual provisionada, né, que eu posso criar um template, como se fosse, comparando com hoje, uma imagem do Ghost. A gente pega um computador, instala todos os programas, faz uma imagem dele. Então essa imagem vira um template, só que eu não vou usar aqui o Ghost, eu vou usar, na verdade, todos os serviços, né, baseado ali no System Center. A partir dessa imagem, o RH vai criar 5 máquinas e automaticamente estão essas 5 máquinas disponíveis para o pessoal utilizar, seja usando um celular, seja usando um tablet, seja usando um remote desktop, um team client, um zero client, enfim. A forma de acesso não interessa. E hoje o que importa realmente é essa questão do acesso. Até, isso aqui é uma coisa importante, viu, pessoal? A gente verificar cada vez mais acesso ao web. Olhando assim 5, 10 anos para frente, nós vamos verificar que é natural de tu ter, que nem eu tenho um telefone aqui que já está a 113 gramas, cada vez mais nós vamos ter dispositivos tipo um InstaFilm, né? Onde que tu coloca ele em alguns locais, entende? Tipo que nem a Samsung já está fazendo de transparente LCD. O que quer dizer? Eu posso ter daqui a pouco o meu desktop rodando no vidro do carro, eu posso ter o meu desktop rodando numa parede, eu posso ter o desktop rodando no banheiro, né? No espelho, né? Então, quer dizer, no box do banheiro eu poderia ter, né? Então hoje até eu estava tomando banho e digo, ali seria um bom lugar, né, para ter desktop, né? Então tu tá ali, né? Então, essa questão, tu tem que ir se desprendendo do hardware, tá? E por isso, assim, virtualização, existem ferramentas de conversão tipo P2V, né? Quer dizer, physical to virtual, que tu começa a tirar todas as amarras das máquinas, né? Só que também, aonde que isso tudo vai rodar? E o Rodrigo falou, soluções tipo assim, VirtualBox, soluções assim, são soluções caseiras, né? Onde que tu vai usar ali na tua máquina, mas eu preciso gerenciar VDI, Virtualization Desktop Infraestrutura, ou seja, eu tenho uma empresa que tem 500 computadores, eu quero ter os 500 computadores virtualizados. Aí o cara coloca o usuário e senha no browser, em qualquer lugar, entende? E toca o computador dele. Da mesma forma que tu toca a música, tu toca o teu computador, tu toca o teu desktop. Da mesma forma que no passado tu tinha que ter o teu e-mail, tem que ir tal máquina para baixar, não, a gente se desprendeu. Hoje eu acesso meu e-mail em qualquer lugar. Só que a ideia é qualquer dispositivo e penso assim, né, pessoal? Eu posso chegar, entende, ir numa parede qualquer,
projetar o meu desktop e ter touch ou touchless, quer dizer, nem precisar tocar só com sensor de movimento. Entendeu? É esse movimento que a gente tem que olhar aí para os próximos 5, 10 anos, né? E ir preparando agora. Por isso que muitas vezes diz assim, por que ir para a virtualização, cloud privado, né? Se libertar? Para isso, para ter mobilidade. E dizem que 2015 para frente o contexto, né? Quer dizer, a tua latitude e longitude vai representar o sucesso ou o fracasso de uma companhia. Semana passada eu estive treinando 60 vendedores na área de fumo, né, de venda, todos já com tablets, e está mudando o negócio dele, né? Mudando, que nem o exemplo, ele chega no produtor lá e diz assim, me diz uma coisa aqui, o que é a tua produção? O cara diz, é de uva. Pô, antes era fumo, não, então agora é uva. Daí o cara vai ali, em tempo real já diz, pega latitude, longitude, já pega ali, entende quais são as pragas para a uva, já dá todo o pedido, toque ali, já vai para a empresa e ele vai para o próximo produtor, né? Então são coisas que a gente tem que entrar no mercado que vai ser muito mais rápido. Quem não conseguir fazer esse dinamismo de reduzir coisas que demoram 2, 3 dias para 15 minutos, está fora do mercado. Tá?